Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Yukon Descomplica. E eu que estou falando para vocês sou o Rafael Netuno, sou sócio e fundador da Yukon e vou passar um pouquinho para vocês hoje sobre um assunto importante que é o KPI. Você já ouviu falar em KPI ou KPI? Bem provável que sim, né? Então eu vou traduzir um pouquinho para vocês o que é o KPI e a importância no seu cotidiano empresarial, tá? KPI é a sigla de Key Performance Indicator, né? Essa é a sopa de letrinhas, né? A gente tem até uma outra playlist que fala um pouquinho dessa sopa de letrinhas, mas KPI é um termo comum indicado para traduzir os indicadores de performance-chave, né? Ou seja, é aquele número, aquela ação, aquela quantificação do caminho, da estratégia, do processo, né, dos objetivos empresariais que você tem. Eles são medidos, eles são os veículos da medição de um processo. Então vou tentar simplificar, justamente porque a playlist, o canal aqui é Descomplica, né? Então o indicador de performance ele é muito necessário quando você constrói uma estratégia e você lastreia essa estratégia em processos, tá? Então vamos fazer uma analogia para simplificar, que é a de um velejador. Você quer fazer uma volta ao mundo, você escolhe ali tua tripulação ou prepara mesmo assim a sua família para ser a tripulação para dar essa volta ao mundo e você tem ali alguns indicadores, né? Primeiro de tudo é um mapa para onde você vai. Então você tem indicadores macros ali, né? O que você precisa saber, qual é a rota principal, que para a gente é muito importante e é feito dentro do planejamento estratégico, que a gente chama de macroestratégia. Então, aonde você quer chegar? Né? No topo da montanha, nas Ilhas Fiji, qual o tamanho do percurso que você vai ter que fazer para você desdobrar isso em outros pequenos indicadores, né? Nos microindicadores, distribuído por cada função estratégica na tua empresa. No caso do barco, qual que é a função de cada tripulante e o papel dele no dia a dia dessa viagem, qual recurso ele tem que garantir que não falte, ou qual trabalho, atividade ele precisa garantir que aconteça para que todo o percurso seja muito bem mitigado, calculado. E mesmo assim, existe o risco de alguma coisa sair do controle, você ter que rebalancear esses indicadores para poder chegar no seu destino. Então, da mesma forma que isso acontece numa navegação, principalmente de velejadores, isso acontece aí na sua empresa. E quem nos dá o caminho, lastreia as ações, são os KPIs, né? São os indicadores de performance. Quando a gente faz um projeto, a gente começa todo o projeto, depois do diagnóstico, a falar sobre o planejamento estratégico ou gestão estratégica, como que a empresa vai definir os rumos, os caminhos e quem é o responsável por cada parte dessa estratégia. A gente começa a lastrear isso a indicadores de performance, né? Então, o indicador ele é o veículo que vai levar informação para os seus gestores, para os seus colaboradores, para suas lideranças, para que tenha uma comunicação mais clara entre os liderados se o processo está ocorrendo da forma correta ou não. Então, você pode ter indicadores qualitativos, você pode ter indicadores quantitativos, você pode ter indicadores de risco, você pode ter indicadores de precaução. Então, por exemplo, você num navio, você tem alguns indicadores. Você tem a bússola, qual que é a direção que essa bússola tem que apontar para você estar no caminho certo. Você tem um barômetro que vai medir a pressão atmosférica, você tem um instrumento que mede a velocidade do vento, ou você tem um radar que mede a condição climática, o nível de ondulação. Esses são os indicadores de uma boa navegação. Reserva de combustível, de água potável, de alimento, para medir quantas paradas você vai ter que fazer nessa viagem. Agora traduza esse exemplo aí para sua empresa, né? Você definiu a estratégia, os rumos, você começa a distribuir esses indicadores e a gente começa a fazer isso a partir da macroestratégia. Então, o segundo passo de uma reestruturação para a gente é definir os processos, porque o processo sendo bem feito, bem executado, vai levar ao alcance da estratégia. Ou seja, se tudo acontecer conforme o planejado, que todo processo começa por um planejamento, você vai chegar no lugar que você quer, no seu desejo empresarial, na performance que você quer. E o KPI, o indicador de performance, ele serve justamente para isso, tá? Você vai distribuir indicadores também como meta, como
objetivos empresariais. Então, você tem ali as metas numéricas e metas organizacionais também como complementares, e a gente faz uma cesta, eu gosto de falar muito esse nome, pupurri. A gente monta um conjunto de indicadores, distribuindo por nível de importância, cada indicador com um responsável, e os rituais de gestão para fazerem essas leituras e transmitir os devidos feedbacks para cada área e corrigir o percurso toda vez que necessário. Então, indicador para nós da consultoria, ele é essencial para a gente recalibrar processos, gestão e principalmente a estratégia. Através dessas leituras que a gente faz o PDCA mesmo, que aqui na UCOM a gente traduziu isso para um PERA, brasileirou, simplificou um pouco mais essa dinâmica, que o último ponto é o action, né, o A, do avaliação, que nada mais é do que implantar rituais de gestão para ler esses indicadores de performance, para entender se lá no planejamento, que é o plan do PDCA, né, precisa ser recalibrado, precisa ser corrigido. Então, é assim que a gente vai construindo uma reestruturação, uma empresa que faz cada vez mais com menos, ou seja, otimizada, e que os nossos clientes e as empresas clientes alcancem os resultados esperados, planejados, mitigados, previstos. E aí a gente tem que recalibrar esses indicadores, essa estratégia, conforme o mercado for se comportando, as crises, a concorrência, a característica dos fornecedores, dólar, diversos fatores que o empresário no Brasil tem que enfrentar, principalmente num ambiente hostil. Então, trazer essa leitura, essa cultura de indicadores de performance é muito importante para nós na consultoria termos projetos de sucesso e muito mais para vocês, empresários, terem no cotidiano da tua empresa. Então, se você não tem ainda KPIs, indicadores, leituras desses indicadores cotidianamente, você está fadado ao erro. Vou fazer uma outra analogia, é como se um avião estivesse voando numa região montanhosa sem auxílio nenhum de instrumento, tá passando por uma tempestade ali, cara, eu saí daquilo, puta, sorte, você realmente, se precisar tomar uma decisão, você não tem um número na mão para ter uma decisão assertiva. E aí entra aquela grande diferença que eu sempre falo para vocês entre a alquimia e a química, que é o que a gente gosta de se comparar aqui na UCOM como consultores. Nós não somos alquimistas que misturam elementos, vomitam e entregam para vocês diversas fórmulas mágicas e espera que essa mistura chegue em algum resultado. Não, nós somos cientistas. Nós misturamos os elementos corretos na sua dose exata de temperatura e de pressão para que a gente tenha um resultado químico, científico correto, tá? Então, a gente não é o dono da verdade, muito pelo contrário, né? Todo mundo erra, o nosso erro é muito mais por não ter esse poder de manipular o mercado, e que é natural e é saudável, não existe isso, mas as boas práticas nos levam ao caminho correto, e é o KPI, é o indicador de performance que proporciona a gente atingir esses resultados. Então, eu espero aqui ter descomplicado para vocês esse termo KPI, Key Performance Indicator, ou KPIs, né, no abrasileirado, que para a gente é os indicadores de performance, tá? Chaves, né? O indicador de performance chave. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo mais uma vez. Peço para você deixar o like e, se tiver alguém aí, distribua esse conteúdo para você ajudar algum amigo empreendedor, empresário, alguém da sua família, sua esposa, seu cunhado mala que trabalha aí com você e não entende a importância do KPI. Valeu? Mais uma vez, obrigado pela tua audiência aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vão seguindo a gente nas redes sociais. Deixo o meu grande abraço para vocês e até a próxima. Fui!